Graça e paz para todo mundo, para você, meu querido, minha querida, que está comigo agora neste vídeo. Peço que às vezes em nossas vidas nós passamos por alguns momentos, algumas situações, a qual muitas das vezes não compreendemos ou não queremos compreender. Toda ação em nossas vidas, toda escolha que nós fazemos gera consequências, sendo elas boas ou ruins, vão gerar uma consequência em nossas vidas. E num momento de turbulência, num momento de dificuldade, a primeira coisa que vem aos nossos corações é a vontade de parar e retroceder. É a vontade de voltarmos para onde nós achamos naquele momento que não deveríamos ter saído. Mas é em momentos como esse que devemos buscar força, buscar direção do Espírito Santo para que em nossas vidas venha fazer sentido o tamanho do propósito de Deus através das nossas vidas. Porque as dificuldades e os problemas muitas das vezes vêm tentando nos paralisar, querendo calar a nossa voz, querendo nos fazer olhar para trás e desejar estar no lugar onde nós pressentimos e neste momento que não deveríamos ter saído. E meditando na palavra para este momento em nossas vidas, eu pude encontrar no apóstolo Pedro um momento parecido com que esse, qual eu vivo, qual você vive, ou qual nós estamos passando. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Porque Ele é a nossa força. A palavra da Bíblia vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Me emociona muito porque em meio a tanta tribulação, tanta turbulência, em qual eu particularmente tenho vivido nos últimos dias, estou aqui gravando esta mensagem para você. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21, nós vamos ver uma cena que se encaixa com muitos de nós. No versículo 3, nós vamos ver uma narrativa de Pedro. Vou ler para vocês. E disse Simão Pedro, no capítulo 21 do Evangelho de João, no verso 3, vou pescar. Disse-lhe eles, os discípulos, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Deixa eu te contar um pouco do que está acontecendo aqui. Talvez você não conheça. Nós vemos aqui Pedro, o discípulo escolhido para ser o líder da igreja, o propulsor da igreja de Cristo após a crucificação. Mas você pode se perguntar, mas por que Pedro escolheu voltar atrás? A caminhada em nossas vidas às vezes começa com promessas, começa com descobrimento de propósito, de chamado, e que nós vamos ver mais à frente nos evangelhos, vamos ver que na escolha dos discípulos,
Certa vez Jesus, quando começa seu ministério após ser batizado por João Batista, Jesus ele vai escolher os seus discípulos. E os evangelhos vai relatar que havia Pedro pescado a noite inteira e também nada tinha apanhado. Quando ele tem o seu primeiro encontro com Jesus. E ali Jesus vai liberar uma palavra para Pedro, que nós sabemos bem, lança aqui do lado direito, e Pedro falou: mestre, havíamos pescado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Pedro ali estava dizendo: mestre, eu conheço, sou especialista nessa área, sei quando a maré está boa para peixe. E ali Jesus, olhando para Pedro, falou assim: lança, Pedro. Pedro lançou, e conhecemos bem os textos históricos da palavra. Vai dizer que Pedro naquela pegou peixes numa tão grande quantidade que as redes vinham se romper. E naquele momento Jesus faz uma promessa e faz um chamado para Pedro. Simão, Simão, a partir de hoje não será mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Larga tudo e me segue. Conhecemos bem a história de Pedro firmado naquela palavra, naquele propósito, largou tudo e começou a seguir Jesus. Começou a caminhar com Jesus. E Pedro, ao longo de 3 anos e meio caminhando com Jesus, sofreu e vivenciou alguns tempos de bonança, como também tempos de dificuldade e escassez. E até então, Pedro, como na nossa natureza humana errante, várias das vezes Pedro se precipitou em palavras, em ações, em gestos, que acarretou para ele algumas repreensões e lições da parte de Jesus. Por ousado do jeito que era, e por vontade de aprender, porque a palavra vai dizer que Pedro era iletrado. Ele não teve a oportunidade que o próprio Senhor Jesus teve de ser educado nas grandes faculdades da época dos escribas e dos fariseus. E por muitas das vezes Pedro foi repreendido por Jesus, mas com um tanto de amor para que ele viesse a aprender. E nos últimos momentos de Jesus, antes de ser crucificado, Pedro, ao saber disso, faz a declaração que não deixaria, que isso não iria acontecer, que ele iria junto. E Jesus falou para ele: meu Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, com aquela palavra no coração, porque nós, quando amamos alguém, quando nós gostamos de alguém, e queremos o bem daquela pessoa, às vezes tomamos atitude e falamos coisas que na hora não compreendemos, porque falamos segundo as nossas emoções e os nossos sentimentos. E Pedro, naquele momento, levado pelo sentimento, começou a se preocupar. Conhecemos bem a narrativa, conhecemos bem a história. Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar, e a gente sabemos que ele orou, e Pedro estava ali naquele local presente com ele, quando chegou o momento para que Jesus fosse levado para a crucificação. Pedro saca sua espada, corta a orelha do soldado de Malco, e assim Jesus mais uma vez o repreende, e começa ali a trajetória desse texto de João. Pedro estava sobre uma palavra, sobre uma promessa de Deus. E até então,
Pedro, ele olha para o seu contexto histórico, para a sua vida, e vê que ele tem mais erros do que acertos. Vê que ele, andando com Jesus, tantas das vezes errou em suas decisões. E chega o tal momento em qual Jesus falou que ele o negaria. E antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro nega Jesus 3 vezes. E ao acontecer isso, Pedro então caiu em uma profunda tristeza, podemos dizer uma profunda depressão. Porque na sua mente ele, meu Deus, até no último momento de vida do mestre, eu errei com ele. Se com ele aqui eu errei tanto e não acertei, imagine sem ele. Então, sabemos a história que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e ao 3º dia ressuscitou. E no próprio texto nós vamos ver que Jesus, antes disso, havia aparecido para os discípulos e falado para eles que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder e recebessem a promessa do Pai, que era o batismo com o Espírito Santo, para que então eles pudessem estar firmes para que as lutas que eles iriam enfrentar. Houve um período de dias longo até a conclusão deste fato de Atos 2, e Pedro, em toda a sua mente, toda a sua natureza humana, não parava de pensar, não parava de lembrar de tudo aquilo que ele vivenciou, de tudo aquilo que havia acontecido, e resolve fazer uma coisa que muitos de nós, eu, você, talvez até agora mesmo possa estar pensando isso. Vou parar. Para mim não tem mais jeito. Vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer, da onde eu nunca deveria ter saído. Muitos de nós, muitas das vezes, são pegados por esse sentimento. Muitos de nós fazemos, muitas das vezes, passar por esses momentos em nossas vidas. Querer parar, retroceder, calar a adoração que Deus plantou em nossos corações. E se nós seguirmos o texto, nós vamos ver que Pedro voltou a pescar. E como chegamos a um nível de intimidade e de compromisso com o Pai, que quando nós resolvemos parar, retroceder, nós nunca vamos parar sozinhos. Sempre com a nossa decisão de parar, vamos levar todos aqueles que olham e se espelham em mim e em você. Talvez você não saiba disso. Talvez você nunca percebeu isso. Por mais que as pessoas não falem, por mais que elas não demonstrem, mas existe sempre alguém que está confiando e se espelhando em você. E se você parar, se você retroceder, se você olhar para trás e querer voltar para trás, essa pessoa ou estas pessoas vão tomar a mesma atitude. Porque os discípulos olhavam para Pedro como aquele que sucederia, que daria seguimento a tudo aquilo que Jesus havia começado. Apesar de João, que relata essa história, ser o discípulo amado, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, mas ele não tinha o que Pedro tinha para ser como um líder, como uma pessoa referencial, como a quem lhe daria referência. Ao ponto de Pedro dizer: eu vou voltar a pescar. Eu acredito que Pedro deve ter falado, o texto, a Bíblia não relata, mas acredito que Pedro deve ter falado para eles: eu vou lá pescar, vocês continuam.
Só que a reação dos discípulos foi ao contrário. Os discípulos olharam para Pedro e falaram: nós vamos contigo. E todo o processo de salvação a qual Jesus havia iniciado estava prestes a fracassar. O diabo tentou mais uma vez. Ele viu que na cruz ele não conseguiu parar o ministério salvífico de Jesus. Então ele olhou para Pedro, porque ele lembrou que certa vez Jesus disse: Pedro, Pedro, hoje Satanás se andou pela tua alma, e eu orei para Deus para que você não desfaleça na fé, para que você esteja firme na fé, para que Jesus estava dizendo, ó, que lá na frente você vai tomar uma atitude que todos vão parar por causa disso. Estou orando agora, Pedro. E é com muita emoção que eu falo isso nesse vídeo. Não sei se esse vídeo vai viralizar, se vai, ou os outros não foram tão relevantes assim, as mídias não consideraram. Mas esse é diferente. Porque Satanás ele tem se andado em nossas vidas, tentando nos paralisar a todo momento, fazendo com que nós lembramos de coisas do passado, da onde Deus nos tirou, da onde Deus nos resgatou e nos fez uma promessa. É difícil nós continuarmos avançando quando tudo em volta está desmoronando. É difícil nós falarmos que Jesus cura, salva e liberta quando a nossa vida parece estar num eterno cativeiro. É difícil falar do amor de Deus quando nós mesmos não sentimos esse amor. Mas não existe uma promessa que Deus tenha feito que não tenha se cumprido. Seja na minha vida, seja na sua vida. Se Deus prometeu, não importa quão forte seja o vento que você esteja passando, não importa quão forte seja as dificuldades e tão grandes sejam as ondas ao qual você está enfrentando, talvez seja um divórcio, talvez seja a solidão, a depressão. E eu fico tão triste quando eu vejo, principalmente os crentes, banalizando essa ferida na alma que é a depressão, que é uma coisa que alguns ficam banalizando, falando que nós não devemos falar sobre isso, é muito depressivo, mas a depressão está aí, ela existe, ela é uma realidade no nosso meio. E cada dia mais no nosso meio, vemos homens e mulheres de Deus tirando suas vidas, largando tudo, jogando tudo para o alto por causa disso. Mas, meu querido, minha querida, para que esse vídeo não fique tão longo e você não consiga terminar de assistir, deixa eu finalizar para você. Pedro quis parar. A palavra vai dizer que Pedro voltou a pescar. E nesse momento, Jesus se apresenta na beira da praia. O engraçado é que Pedro estava pescando junto com os discípulos. A palavra vai dizer que Pedro estava nu, que a nudez simboliza o pecado, a ausência de Deus. Essa nudez aqui não é a falta de vestidura, mas a falta de revestimento, a falta do amor, a falta da presença, é a falta de Deus na vida dele. Porque Pedro, quando caiu e jogou-se na água, Pedro estava reconhecendo: Senhor, eu estou longe de ti, eu não sinto mais a tua presença, e eu sei que a tua presença nos constrange, eu sei que a tua presença não nos deixa da mesma forma.
Por isso que Pedro se jogou. Que Pedro já havia, não havia, para Pedro não havia mais jeito para a vida dele. Jesus chama os discípulos, os alimentam, os devolve a força, o vigor. E chama Pedro para um particular. Talvez nesse momento Jesus possa estar te chamando para um particular através dessa mensagem. Talvez nesse momento Jesus esteja te alimentando, porque aquilo que Pedro e os discípulos não acharam no alto mar, não acharam com o seu conhecimento, não acharam com as suas técnicas, com as suas ferramentas, Jesus já tinha preparado esperando eles na praia. Aquilo que talvez você esteja procurando em outras fontes, em outros lugares, em outras alternativas, aquilo que você possa estar procurando na bebida, nas drogas, em amantes, e Jesus possa estar nesse momento te dizendo: ei, eu tenho tudo o que você precisa para te devolver a força e o vigor. E depois de eles se alimentarem, Jesus chama Pedro para um particular. E cada ferida emocional que Pedro tinha, Jesus tratou naquele momento. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Vou ler para não ficar nas minhas palavras. No versículo 15, do mesmo capítulo 21. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe também Jesus para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Amas a mim? Entristeceu por ter sido. E Simão entristeceu-se. E disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus está dizendo. Tu me ama, Pedro. Eu confio em você, eles, os meus cordeiros, os meus discípulos, os apóstolos. Apacenta eles. Não é o que você fez no passado que vai determinar quem você é. Não é um momento que você está passando que vai determinar quem você é diante de mim. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Eles vão gerar discípulos. Eles vão gerar outras ovelhas. Apacenta eles, Pedro. E disse-lhe a terceira vez: filho, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu, porque lhe tinha dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhes o Senhor: tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingia como a ti mesmo, andava como querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isto significando a morte que havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aqui eu finalizo para você, meu querido. Não importa quais são as dificuldades a qual você está enfrentando, a qual nós estamos enfrentando. O momento não define quem você é. O que você está vivendo hoje não determina onde você vai chegar. O que você fazer
A sua atitude mediante o que está acontecendo hoje é o que vai definir aonde você vai chegar. Eu não sei o que você está enfrentando, mas estou te falando de quem está enfrentando um vento, uma turbulência muito grande. Continua confiando no Senhor. Continua pregando a palavra do Senhor. Continua falando do amor dele. E você verá o quão maravilhosas são as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Creia nisso. Fale de Cristo. Erga a tua cabeça. Por mais dolorido que esteja o seu coração, fale do amor, porque o amor encherá o teu coração nesse momento, e a paz de Deus entrará em seu olhar. Deus quer orar por você nesse momento. Senhor meu Deus e Pai, assim como Pedro, muitas das vezes queremos olhar para trás e parar e retroceder, mas como naquele momento o Senhor revigorou e devolveu a força, não só a Pedro, mas como aos discípulos, nos alimentando na praia. Pai, faça conosco neste momento. Nos alimenta, nos revigora, aumenta a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé em Ti, Senhor. Nos traga de volta a intimidade do reino, do primeiro amor da Tua presença. Pai, nos devolva a Tua presença. Mais uma vez, renova-nos, Pai, neste momento. Pai, que o Teu Espírito seja abundante e transbordante em nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique com Deus.